Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa oportunidade eu quero trazer uma mensagem de edificação espiritual para a sua vida, mas antes, compartilhe esse vídeo com mais alguém, essa oração, essa palavra de reflexão para juntos evangelizarmos mais vida, levarmos Jesus para mais pessoas. Irmãos, nós sabemos que Ana enfrentou um grande problema e dilema na sua vida. Ela sofreu. Ela era uma mulher fiel a Deus, piedosa, só que ela era estéril, não podia gerar. Para aquela época, uma mulher estéril era vergonha. O próprio Deus a havia deixado estéril. Não foi a natureza, foi o próprio Deus que estava impedindo ela de engravidar. Quando nós lemos o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, versículos 5 e 6. A Penina se tornou uma rival dela. Por quê? Porque Penina poderia gerar. E ela gerava e ficava provocando. E quando a pessoa tem e o outro que está na prova, na luta, não tem, quem tem começa a provocar, quem não tem, gera uma rivalidade. A Penina era a sua rival. Provocava excessivamente para irritar mesmo. E a Ana não comia, a Ana se entregou ao choro. Diante desse quadro cruel, o questionamento humano são inevitáveis. Como entender, irmão? Porque alguém que não ama a Deus, tem saúde, tem filhos, tem privilégios, e aqueles que andam com Deus são privados dessas bênçãos. Porque Deus adia, segura os sonhos legítimos dos seus filhos. Porque Deus permite que aqueles que o amam sofram ou passem por essa vergonha. Porque na época ela não poderia gerar pela uma ação do próprio Deus que estava impedindo isso. Irmãos, na verdade nós temos que ler a Bíblia para estar preparado para esses confrontos quando o diabo tenta lançar setas sobre a nossa vida. A demora de Deus na vida de Ana tinha um propósito elevado. Na verdade não era uma demora de Deus, é porque o tempo de Deus ainda não havia chegado. Deus adiou o sonho de Ana ser mãe porque os sonhos dele, de Deus, para Ana eram maiores do que os dela para ela mesma. Você entendeu? Deus adiou, segurou o sonho de Ana ser mãe naquele momento porque o sonho de Deus para Ana era maior do que o dela para ela mesma. Ana queria apenas ser mãe, só ser mãe, nada mais que isso. Mas o plano de Deus era muito maior do que ela ser apenas uma mãe. Deus queria que ela fosse a mãe de um profeta. Só que Deus queria este menino. E quando ela falou, Deus, se o Senhor fizer, eu vou dar na tua casa, Deus falou, pronto, agora eu vou fazer. Porque ela quer um filho e eu quero um profeta, um sacerdote, um juiz. E ele foi isso daquela geração. 3 cargos de influência em uma pessoa só. Profeta, sacerdote e juiz. Guarde estas verdades em sua mente e em seu coração. Quando Deus parece distante, Ele está mais perto do que somos capazes de imaginar, irmão. Quando Deus parece indiferente, que não está ligando, Ele está trabalhando por trás das entrelinhas da história em nosso favor. Quando Deus parece atrasado, esquecido, Ele está preparando algo maior e melhor para nós. Irmão, Jesus não chegou atrasado lá em Betânia quando Lázaro morreu. A enfermidade de Lázaro não foi para a morte, mas para a glória de Deus. A glória de uma ressurreição é muito maior do que uma cura. A glória de ressuscitar um morto é muito maior do que curar uma enfermidade. A ressurreição de um morto de 4 dias é maior ainda. Jesus não chegou atrasado. E também, quando os discípulos estavam no mar da Galileia, ele não chegou atrasado, ele chegou na hora certa. Irmãos, José, filho de Jacó, ele era odiado pelos irmãos, invejavam ele. Eles tramaram contra a sua vida, jogaram ele numa cova, tiraram de lá, venderam como escravo. Ele era adolescente. José foi levado para o Egito novamente, vendido, desta vez para Potifar, um alto oficial da corte egípcia. E ali ele foi injustamente acusado pela mulher do seu senhor, ele foi lançado na prisão, ele foi esquecido pelo seu companheiro, o copeiro-mor do faraó. José pediu que ele intercedesse junto a Faraó em seu favor, depois de revelar o sonho dele.
a fim de que saísse daquela prisão que ele estava ali injusta. Mas o inocente José mofou na cadeia mais 2 anos. E aí nós passamos a se perguntar numa situação dessa: por que Deus demorou em tirar aquele jovem íntegro da prisão? Por que Deus não socorreu quando ele esperava por um livramento? Por que Deus tardou em tirá-lo de lá? Porque o inocente José estava padecendo na mão dos maus. Irmãos, Deus não tirou José da prisão no tempo em que ele queria sair, porque se Deus fizesse isso, o máximo que José teria conseguido na vida era ser um lavador de copos no palácio do faraó, um carguinho ali, indicado por alguém, um servo de faraó. Deus deixou ele mais 2 anos lá, na prisão. Para quê? Para que quando ele saísse de lá, não foi um copeiro que tirou ele. Quando ele saísse de lá, foi o próprio governador, foi o próprio rei daquela época, o faraó, que mandou trazer ele para ser um governador do Egito. Irmãos, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Quando pensamos que Deus está longe, Ele está muito mais perto do que imaginamos. Quando pensamos que Deus está demorando, Ele está trabalhando em nosso favor. Deus cavalga sobre os céus para a nossa ajuda. Diz Deuteronômio no capítulo 33, versículo 26. Deus trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, versículo 4. Irmãos, Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Pai, nós agradecemos por esta palavra, que nós venhamos ter esperança em Ti. Pai, que este Teu filho não venha desanimar, que ele venha entender que o Senhor está no controle da história dele. Se não aconteceu como ele queria, se não aconteceu no momento que ela queria, Pai, que ele venha entender que o Senhor é o Deus que controla o tempo e a história, que as rédeas de todo o universo estão na palma das suas mãos. Aquilo que está travado, meu Pai, são leis. Aquilo que está travado, meu Pai, é processos. Aquilo, Pai, que parece que essa pessoa perdeu, escorreu entre os dedos. Senhor, que ela venha conquistar esse ano, que o Senhor venha abrir esta porta de emprego, que o Senhor venha destravar essa bênção no mundo espiritual. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha operar um milagre poderoso nessa vida, um milagre glorioso nessa vida, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que o Senhor venha livrar aqueles que esperam no Senhor. Bom é para o homem, bom é para a mulher esperar no Senhor. Meu Deus, nos ensina a ter perseverança. É só um poucochinho de tempo, Senhor, e o que há de vir virá e não tardará. Espírito Santo, habite em nós, renova a nossa esperança e a nossa mente e o coração de cada irmão e de cada irmã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Compartilha com mais alguém esta oração. Temos certeza que Deus vai falar com ele. Deus te abençoe. Amém.